Bom, a gente está começando mais um Gerações em Off e hoje eu estou com minha convidada querida, que inclusive eu estou fazendo a biografia dela, Ana Rosa, aqui do meu lado e aqui do meu outro lado, meu companheiro aqui de mesa de bancada, Miguel, que está sempre aqui do meu lado, não é E não? aí, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Ô Ana, a gente convivendo muito, né? Convivendo no dia a Sim, dia, é. fazendo biografia, agora aqui, Estamos né? trabalhando bastante Trabalhando juntos. bastante. E olha só, a Ana tem muita história, Miguel. Muita história, porque a Ana foi da Tupi. Mas, antes da Tupi, a geração dela começava muito pelo circo, né, Ana? Os Exatamente. atores se formavam no circo, né? É. Era um outro tempo, né? Conta um pouquinho desse início aí no circo pra gente, como é que era nessa época do circo? Então, a televisão, quando começou no Brasil, em 1950, a primeira emissora brasileira foi a TV Tupi, e depois veio a Excelsior. Pegou assim muita gente, porque não existia grade, ninguém sabia o que apresentar, né? Quando inaugurou a televisão, não existia ainda programas. Então, começaram a trazer os artistas de circo, que tinham números, que tinham os esquetes, tinham os palhaços, né? Tinha até as peças que se levava no circo. Então, a televisão começou muito calcada no circo e no rádio. Os artistas também que estavam vindo, os atores do rádio, né? E eu nasci no circo, eu fiz picadeiro, trabalhei nas peças do circo, aprendi danças, aprendi a tocar acordeon, várias coisas, porque no circo a gente se vira nos 30, né? E aí, depois fiz teatro de revista, depois, em 1964, eu fui para a televisão. A primeira novela gravada em videotape da TV Tupi foi a minha estreia. E fiquei 16 anos na Tupi até quando faliu. Alma Cigana. Alma Cigana, Alma Cigana, não é exatamente. à toa que a gente ainda está pensando no nome do livro, né? Eu, Ana e a minha alma cigana. A Por gente está aí. vendo ainda. Agora você vê, Miguel, era uma escola de teatro, né? Que Porque loucura. e muito melhor, vamos dizer assim, né? Porque você tinha a dança, você tinha a acrobacia, você tinha os textos, e os textos eles eram só textos brasileiros? Não. Tinha alguns, sim, brasileiros, inclusive uma adaptação dos... Ai, 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 peraí, que é tanta coisa que vem na cabeça. Tinha os grandes épicos, por exemplo, o Conde de Monte Cristo, De Monte Cristo. Honrarás Tua Mãe, Covades. Imagina se fazia peças assim, com um guarda-roupa maravilhoso, né? Sansão e Dalila. Você imagina só a precariedade que era do circo naquela época, né? Para fazer, e se fazia grandes montagens Com assim, claro, com certeza. aqueles cenários de papelão e muito pano, imitando pedras e tal. Sansão e Dalila, Covades, que mais que eu pensei aqui? Não, agora me fugiu, não sei nem o que você me perguntou sobre. Não, não, A eu gente te estava perguntei falando se de. os Ah, textos sim, eram, sim, sim. os textos E eram tinha alguns e brasileiros tinham também. os Um deles que eu estrangeiros. me lembro foi o Cangaceiro, que foi um filme Ah, brasileiro, né? sim. E fizeram uma adaptação e a gente fazia no circo. E Ah, aí a gente fazia, porque no circo tinha o palco, onde se levava as peças, e tinha o picadeiro, onde eram apresentados os números, né? De dança, alguns animais, que tinha circo que tinha feras, ou então números com cachorrinhos, com pombos, que aquelas hoje já coisas não tem todas. mais. Não tem mais. É. Hoje já não tem. Então, e o cangaceiro, eu me lembro que a gente usava o palco e o picadeiro, porque fazia aquelas guerrilhas, né, nos cangaceiros e tal. Então, era uma grande escola, sim, porque a gente crescia vendo, acompanhando e exercitando isso tudo no circo, né? Poxa, já escutei muitas histórias de circo assim, mas ir ao circo eu fui poucas vezes e já não era o circo como você conheceu, já era Exato. uma coisa completamente diferente, gourmetizada. Eu imagino como era bom. E High-tech. high-tech. E É. como a gente estava falando aqui do início da sua carreira, antes da gente prosseguir para a TV, eu queria saber de onde é que veio essa vontade de ingressar no meio artístico. Então, Miguel, isso até eu conto na minha biografia. Eu não comecei, me começaram. Te começaram. Como eu já nasci no circo, a coisa foi acontecendo naturalmente. Uhum. Em função de eu ser artista de circo, de eu ser bailarina. O Cassiano, quando começou a primeira novela, né, que foi Alma Cigana, quando ele começou a escalação, eu tinha feito um programa divulgando uma peça que eu estava fazendo de teatro e que falei que eu dançava e tudo. O Luiz Gustavo, que os mais antigos devem lembrar dele, né, o famoso Beto Rockefeller, do Tatá,
me viu, falou para o Cassiano, disse, olha, tem uma menina aí, ela tem meio uma cara de cigana, ela dança, e pelo que ela estava contando, ela também é atriz, por que que você não convida ela para ver se ela sabe interpretar, né? Para estrelar a primeira novela, que eram 2 personagens. E era um texto assim maravilhoso, da Ivani Ribeiro, adaptação da Ivani Ribeiro, o texto era cubano. E até o final da novela, nem nós do elenco sabíamos se eram 2 pessoas ou se era uma só, com dupla personalidade. Caramba. Então, prendia muito a atenção. E naquele tempo as novelas eram curtinhas, duravam só 40 capítulos, que era o ideal, gente. Ninguém ficava preso 7 meses fazendo novela igual hoje, né? Hoje você tem que ter vários núcleos para poder durar tanto tempo. E as emissoras de TV ganham, né? Dizem que o que recebem de dinheiro de comercial Sim, paga os sim. primeiros 3 meses, salário de atores e tudo, Sim, sim. e depois é só lucro. Mas naquele tempo não era assim. Então era uma história de um determinado casal. E era só aquele casal e as pessoas próximas a ele, né? Envolvidas naquela trama. Não tinha histórias paralelas. E por isso que prendia muito, porque era aquela história que você acompanhava e dali a pouquinho acabava, né? Não se enchia linguiça igual hoje, né? Mal comparando essas histórias curtinhas, é um pouco hoje, vamos dizer assim, não é, mas as novelinhas verticais, né? Porque você tem uma historinha ali que você vai acompanhando, né? Ali. Será que as novelas Não, não é que verticais não vão- não estou dizendo que seja igual, não é Não, eu isso. entendi, é que Mas são é que mais é aquela curtas. prende a pessoa, fica É. aquele núcleo sempre ali. E nem as minisséries, porque até as É, minisséries também são, é. às vezes, mais longas, né? Mas eu acho, não sei se pode ser que eu esteja enganada, mas acompanhando a TV esses anos todos, e eu trabalhei até 1919, não, 17, foi a minha novela mais recente na Globo, foi quando eu fui para Portugal, né, que eu parei de fazer novela. Então, acompanhando e seguindo e vendo, lendo sobre, eu acho que a tendência, geralmente, das novelas é se tornarem realmente mais Encurtar. curtas, Encurtar. não é? Porque você não usa um elenco tão grande. Acho que atualmente também existe assim uma necessidade de mais autores jovens, Com porque os certeza autores absoluta, é. antigos, né, da década de 70, 90, todo o pessoal que acompanha a novela desse tempo todo, e até hoje as pessoas na rua falam comigo, Benedito Rui Barbosa, o Maneco, a própria Ivani Ribeiro, que já faleceu, a O Gilberto dama Braga, Gilberto Braga, a dama das Janete novelas, a Claire, Janete, né? Esse pessoal que faleceu, alguns ainda estão vivos, mas já Manuel escreveram. Carlos. Exatamente. Já escreveram sobre tudo e qualquer É. coisa que você possa imaginar. E, atualmente, as novelas ficaram, a meu ver, existem, sim, coisas muito boas, mas a maioria delas querem retratar a realidade. Infelizmente, a nossa realidade no Brasil, de uns anos para cá, não é muito agradável de se assistir. De ser tratada. Não é? Aí você assiste um jornal e vê lá, é roubalheira, é corrupção, é criminalidade, é mais não sei o quê. Aí você vai ligar na televisão, na novela, para se distrair um pouco, para entrar naqueles problemas, sim, que sempre houve, né? De relacionamento de marido e mulher, mãe e filho, pai e marido e mãe. Sempre houve isso e vai continuar existindo. Mas esses relacionamentos eram tratados de uma forma muito mais atraente do que são hoje. Então, hoje, se você retrata de forma nua e crua o que está acontecendo ali, você acabou de ver no jornal, você liga para ver a novela, em vez de você se distrair, ter uma coisa mais lúdica, você continua, É verdade. sabe, naquela sintonia. Tanto que, puxando agora aqui na mente, as últimas novelas, e aí eu vou pegar da Globo, que é a emissora que tem sido a principal, né? As últimas novelas que, de fato, têm feito sucesso são aquelas que, claro, retratam a realidade, porque é necessário gerar identificação com o Claro. público, mas que falam de coisas muito específicas. Por exemplo, agora Três Graças, que é uma novela que eu tô vendo que tá indo bem, a galera tá falando bem. É a Do história de Aguinaldo, né? Aguinaldo, três também. gerações que engravidaram na adolescência, que é uma coisa que acontece, mas não é uma coisa que você vê todo dia. Então gera uma curiosidade, né? Uma coisa diferente. E aí tinha a Bibi Perigosa uns anos atrás. São coisas que se Sim, destacam, né? sim. E você vê que sempre essas novelas que são mais leves, como das 6, que tem novelas mais históricas, mais humor, são as que muito fazem sucesso. Exatamente. Porque o público é mais velho de novela, né? Sim. O público, exceções, né? Você vê novela porque você gosta, está no meio, é outra história. Sim. Mas o público é mais velho de novela e eles gostam dessa leveza. Agora, vocês sabiam, por pesquisas, que
toda novela que tem o título Amor no título são as novelas que fazem mais sucesso. Sério? É. Amor de mãe. Sabia por Eu pesquisa? fiz a História de Amor. História de né? Amor, que foi um sucesso até hoje. Meu na marido, reprise. Guilherme, fez Por Amor, que está sendo reprisada agora Por Amor, também. Né? exato. Por Amor, teve Nosso Louco Amor, Amor com A Amor Lei se do Paga. Amor, eu fiz também A Lei do Amor. Você fez A Lei do Amor. Foi, é. Verdade. É, Amor com Amor se Paga. Você lembra com Amor se Paga? Que tinha Não Seu me Nonô? lembro, não. O Sim, Seu do Nonô, que depois eles exato, alguns fizeram. Na personagens, verdade, é. o Amor com Amor se Paga já era um remake de uma novela muito, muito antiga, que tinha sido na Tupi, se eu não me engano. Eu É, não e lembro o também título. A Globo também tem feito isso muito, né? É. Regravando novelas que foram sucesso na Tupi, como aconteceu com Mulheres de Pantanal. Areia, A Viagem. Pantanal era da Manchete. Não, se não me Pantanal engano. é da Manchete. Era da Manchete. Manchete. Só da Não, Globo. mas ela está falando, na época da Tupi, tem. Mulheres de Areia, A E algumas Viagem, mudaram o nome. o Algumas mudaram o nome. Profeta, e aí a Globo regravou, né? E fizeram também um A que você sucesso mesmo muito fez grande. aqui foi a Euana, minha alma cigana, não. A Alma Cigana. Ela depois, ela foi. Não, Não teve a um. Globo fez O Rei dos Ciganos, mas eu Rei acho dos que Ciganos, a não tem história nada era a ver. diferente. Não, não era a mesma, não. Não tem Não nada era a a ver, mesma, né? não. Agora você vê como. Ana, quando você fez o seu primeiro teste naquela época, foi lendo um texto, né? Sim. A diferença de hoje é o seguinte: são as self-tapes, né? Nossa. Como é que é isso? E eu já sinto a diferença. Porque As self-tapes. quando eu comecei, não tinha self-tape. Eu não sou antigo no meio, mas, tipo assim, eu peguei bem na época da mudança, que foi... Porque você começou Eu pequenininho, comecei né? com 7 anos. É. Que foi na pandemia que começou a ter muito self-tape, teste online. E eu sinto muita falta de ir pro estúdio fazer teste. Que era uma coisa, era um frio na barriga, um nervoso. Aí você ia com o texto na mão para decorar, o diretor não deixava você entrar com o texto, escondia no bolso assim, fazia o monólogo. E era muito bom. Mas voltando aqui, que você falou que a Globo tem regravado muitas novelas, né? Eu acho que a moda nada mais é do que reciclagem, eu acho, modernizar, né? Então, para qualquer coisa, para roupa, por exemplo, eu tô usando aqui um jeans que meu pai falou que ele tinha um igual quando eu era adolescente. E agora as novelas estão migrando muito para streaming, estão virando muitas, né? Estão virando minissérie, um formato mais curto que acaba se assemelhando de alguma forma com as novelas que você fazia, por antigas, exemplo, exato. mais antigas. Então, eu acho muito interessante, né? A gente conseguir observar essas Essas tendências, mudanças. né? Essas coisas. Essas mudanças. E para você, foi muito difícil sair do circo para a TV? Como é que foi essa saída? Não, eu já não estava fazendo circo. Quando eles me convidaram para fazer Alma Cigana, eu estava fazendo teatro de revista. O circo do vovô, eu saí do circo, eu me casei no circo, separei do meu marido ainda no circo. Nós inauguramos a TV Alvorada em Brasília em 1960, nós estávamos lá. Meu primeiro marido foi o Dedé Santana, que todo mundo sabe. E aí nós nos separamos, depois nós voltamos, tivemos 2 filhos, o primeirinho Deus levou pequeno, a nossa segunda está aí, felizmente, com saúde, 60 e poucos anos. Que é mãe da Carol. Exatamente, Daqui do estúdio. que é a mãe da Carolina, da A Ana mãe da Carolina, Carolina. que é aqui do estúdio. Então, aí nós nos separamos e, quando nós nos separamos, eu fui trabalhar no teatro de revista. Eu nunca tinha feito teatro de revista. Quando eu conheci o Dedé, ele estava montando, que ele é de família circense também, mas ele estava montando no circo, que era uma coisa nova na época, o gênero revista. Então, nós viajávamos o que se chamava naquela época de circo de tiro. Ficava assim 1 semana em cada cidade. E nessa semana a gente fazia cada noite uma revista diferente. Para quem é daquela época conhece bem, sabe o que é o gênero revista. Walter Pinto fez, Fernando Dávila, o pai Da Diane Machado. Da mãe o avô da Leal, como é? Da Ângela Leal. Ah, da Ângela Leal. Não, o pai da Ângela Leal, Américo. Américo Leal, dono do Teatro Rival. Américo Guinter, eu acho. Não, Guinter e Américo, eles eram sócios, exatamente. Então, eles produziam muitas peças desse gênero revista. Então, eu estava fazendo já revista quando a Tupi me chamou. Então, eu não vim do circo para a televisão. Do circo, eu fui para o teatro. E, paralelamente, durante todos esses anos, eu continuei fazendo teatro mesmo, né? Desde que eu estreiei na Tupi, nunca parei, nunca abandonei o teatro. Eu acho que, na época da Ana, o exercício de fazer teatro, de fazer arte, era maior, né? Porque vocês emendavam muitas coisas, né? Com certeza. Tinha gente, eu lembro que várias
das biografias que eu fiz, as pessoas emendavam, era o teatro na televisão, porque a Tupi fazia o Grande Teatro Tupi, então você fazia peças ao vivo, semanais, não eram semanais? Quando eu entrei já não era ao vivo, eram gravados. Sim, mas Era eles toda fizeram semana. semanais. Numa semana É, a ao gente vivo. gravava o TV de comédia, na outra semana era um TV de vanguarda e na outra semana era o Grande Teatro Tupi, que eram as peças inteiras que eram gravadas também, né? caramba. E como é- A gente não parava. E como é que era isso para decorar isso? Como é que era isso para você? Era uma loucura, mas a gente Encarava, dava conta, né? dava conta. Encarava, né? Dava E conta. o Assim. exercício também, né? A memória, você Da sabe que é mente, um né? músculo, né? Quanto mais você usa, mais ela vai ficando afiada, né? Pois A memória é. do ator é uma coisa louca, né? Pede É. pra decorar um texto, você decora, mas às vezes uma coisa boba, um Uma nome, palavra uma que não palavra, vem. não vai. É impressionante. Exatamente. Parece que a gente tem uma parte do cérebro destinada à memória que a gente só pega pra texto, né? E uma coisa interessante para quem não sabe, também para você que é jovem, talvez você saiba porque você é ator. Não existia o que o eletrônico. A gente, se errasse alguma coisa, Era tudinho. a gente, na maioria das vezes, os diretores pediam para a gente tentar improvisar para não parar, porque se parasse, a emenda da fita de videotape, que era enorme, era feita igual a fita de cinema. Cortava aqui, cortava ali, tirava esse pedaço fora, juntava as duas e com um durex juntava de novo. E às vezes dava um pulinho assim. Então, a gente fazia o máximo para não parar. Quando a gente parava e esquecia alguma coisa, o diretor queria comer o fígado do ator, né? Hoje você- Daí veio o hábito da gente decorar mesmo. É. Hoje é muito fácil, né? Hoje você faz um vídeo no celular, um Corta, celular vai top, cortar. você corta Emenda. aqui, emenda e já resolveu o problema, né? É muito louco como as coisas mudam muito, né? Muito rápido. E eu acho que um exemplo que a minha geração tem que pegar da sua geração, a geração do Cacau, é a questão do teatro, né? Porque eu acho que hoje em dia o teatro, para as pessoas da minha idade, tá caindo muito no conceito. E eu acho isso muito errado, porque eu amo teatro, eu faço teatro, eu gosto de teatro. Fim de semana agora eu vou pro tablado ensaiar a peça, sabe? Maravilha. Mas conversando com gente da minha idade assim, eu tenho amigos atores que já trabalharam na televisão e tal, que nunca foram ao teatro. Nunca assistiram uma peça, nunca. E por quê? Porque eu não gosto. Miguel, Caramba. por incrível que pareça, eu também conheço pessoas que nunca tinham ido ao teatro, quando foram a primeira vez, se É encantaram. impressionante. Mas, em contrapartida... Mas pessoas que são atores, que trabalharam em televisão com você e nunca pisaram no teatro? Não, Pessoas público na de vida, de aí. outros, Entendi. uma vizinha minha que era bancária, logo que eu Entendi. vim para o Rio de Janeiro, já mãe de filho adolescente, nunca tinha ido assistir uma peça de teatro. Aí, quando eu estava fazendo, eu convidei, ela foi e ficou encantada, né? É maravilhoso o teatro. E pro ator é importantíssimo. Né? Importantíssimo. Mas eu acho, Miguel, eu tenho visto agora de 2 anos para cá que São Paulo, por exemplo, tem muita São Paulo. peça em cartaz. São Paulo tá muita fazendo muito peça. musical. Também é. São Paulo, culturalmente, é Ferve melhor que o Rio de muito, Janeiro. é, É melhor que o Rio de Principalmente na Janeiro. questão do teatro. A quantidade de amigo meu que se mudou pra lá, então que se mudou do Rio pra fazer a novela comigo lá em São Paulo, ficou lá pelo teatro, gigantesca. Mas aqui no Rio eu vejo pouco. A Cláudia Raia mudou para São Paulo porque ela queria fazer muito musical e lá a força e o teatro é melhor para ela. Exatamente. Ela não Lá- para de trabalhar, ela emenda uma peça atrás da É outra. verdade. Poxa, se você que está assistindo, porque eu imagino que esse podcast aqui vai atingir atores principalmente, né? Porque é um podcast mais sobre a área artística. Sim. Mas não, sobre a área Sobre, artística. totalmente sobre a. Então, é. se você que está assistindo isso aqui, você é ator, você é alguma coisa que envolve arte, e você nunca foi ao teatro, não porque você não tem condição, porque você nunca quis, cara, vai. Vai no shopping, vai no teatro que é na tua rua, assiste a primeira peça, cara. Eu juro que você vai gostar. E se você é ator, isso eu não diria que é importante, não. Eu acho que é crucial. Fundamental para o teatro. Para você pro decorar ator. texto, para você aprender a ter disciplina, a se virar em cena, a improvisar, ter noção do palco, ter noção até do Espaço. próprio set de gravação, de espaço. É um absurdo a diferença. E que tem faz. uma coisa também, Miguel, que o público, de uma forma geral, não sabe. Televisão, a gente grava novelas, a gente comentou há pouco, né, vários núcleos. Às vezes, a gente está na mesma novela em núcleos separados e a gente quase não se encontra nos bastidores. Aconteceu isso muito comigo. Tem colega que, você estava nessa novela, mas estava num núcleo diferente, a gente nem se cruzava. Às vezes, na entrada ou na saída ali do Projac, né? Tem gente que você nem No- sabe, né? E no teatro, não. No teatro é muito mais o elenco todo em contato, né? O tempo todo. E sem contar que para a gente, né? Para ator que faz o teatro,
o retorno da plateia, Imediato, a reação do público, é muito bom isso, né, para o ator. E a televisão, as pessoas me dizem, você prefere teatro ou televisão? Eu costumo responder, é uma verdade. Se o papel é bom, eu tanto gosto de fazer teatro, cinema ou televisão. Mas o teatro, você tem esse retorno imediato. Agora que eu estou fazendo temporada de Três Mulheres Altas, né? Nós já viajamos esse ano todo e pretendemos continuar viajando em 2026. Nós temos viajado lá pelo Norte, Nordeste. Aliás, agora, gente, dias 12 e 13 de dezembro, aproveitando, nós vamos fazer Ribeirão Preto, tá bom? Quem estiver Ana, tem uma assistindo aí, câmera aqui Ribeirão para Preto. você, ó. Pode até falar para Eu tô cá. achando que vocês Não estão olhando precisa para lá se e eu tô virar. certo. Não. Com tanta prática Tá de se televisão, contorcendo, estou a perdida contorcionista aí aqui. do circo. Mas, então, eu falei de 12 e 13 de dezembro em Ribeirão Preto, tá bom? Quem estiver por aí, por perto, Três Mulheres Altas. Eu, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre. E essa peça sempre foi sucesso. A primeira montagem foi com a Natália Timber, Isso. foi Beatriz Segal, Beatriz Segal. e Marisa Hort. E parece que Natália também. Natália Não, você Timber. falou na Natália. Natália Timber, eu assisti isso, essa montagem, Natália Timber. Sueli Franco. Depois fez, teve Sueli Franco com com Débora Débora Evelyn e Natália Dill. Natália Natália Dill, Dill. Esse já é o terceiro elenco. É. Essa peça abarrota do Albi, né? Exatamente. Do Albi já abarrota há muitos anos. É um texto Agora, assim, maravilhoso. eu estou perguntando, puxando esse lado da geração da história da Ana, porque como a Ana veio do início, são tantas as diferenças, né? Até mesmo ela me contando outro dia como era quando tinha um problema na câmera. Era muito. Pegava um grampo, pegava uma linha e resolvia Não dentro dá do para estúdio. acreditar. Diziam os técnicos, né, quando tinha 3 câmeras, uma pegava o geral, uma pegava quem estava ali e outra ali. Geralmente era assim, né, enquadramento. Aí diziam os engenheiros, eu lembro sempre que o câmera falava assim, dropout, eu nunca sabia o que era esse dropout, deu problema na câmera. O engenheiro vinha lá, aí remexia, brasileiro é muito criativo, né? Aí dizia, me empresta um grampinho aí. Ele ia lá com um grampinho, um pedaço de arame, alguma coisa, ajeitava, mas isso levava um tempo. Aí a gente estava gravando, às vezes uma novela de época, o elenco todo sabia que aquilo ia demorar, ia todo mundo para a padaria da esquina, que está lá até hoje, hein? Tomando Padaria Real, lá em São cafezinho. Paulo, no Alto do Sumaré. Ia ficar conversando, aí lá vinha o assistente de estúdio. Gente, resolvido o problema, corria todo mundo. E de figurino, né? De figurino. De figurino, imagina a atração que era. As pessoas passavam ali. Tem gente que conta isso até hoje. Eu passava ali na padaria Real e olhava pelo ônibus e via os atores ali com roupa de época, né? E tudo era muito engraçado. Deve ser era uma outra época. Você indo a São Paulo e indo nesses lugares, deve ser uma viagem na sua cabeça, né? Você passa na padaria Real, aí de repente você vai nos Arnaldo com... eu vou lembrar daqui era o Sumaré, nome isso? Lá no Sumaré. E você passar nos estúdios do SBT, que foram os estúdios da Tupi, que depois foram da MTV. Isso. No mesmo local ali? O mesmo local. Não é o estúdio que você gravou a novela. Você gravou naquele estúdio enorme lá em Osasco. Ele era Alfonso Bovero com o Dr. Arnaldo. O estúdio do SBT, que era a Tupi, era no Sumaré. Não. Os estúdios do SBT foram primeiro na Vila Guilherme. Vila Guilherme. Porque o que o Silvio, que as pessoas acham que o Silvio, quando abriu o SBT, era SBT antes, né? Ele ganhou todo o acervo da Tupi, não é verdade. O que o governo deu para o Silvio foi a concessão do Canal 4, que era Tupi, Canal 4, e isso depois passou a ser o SBT. O acervo da Tupi, ele nada daquilo ele recebeu. Mas, então, ali tinha nos estúdios baixos, no prédio baixo eram os estúdios, e naquele prédio alto eram os escritórios dos diretores, dos autores. Tinha as rádios, Rádio Tupi, Rádio Difusora, que também eram das associadas, e a torre. Essa torre que depois passou a ser da MTV. E quando o Silvio ganhou a concessão, acho que ainda ele usava aquela torre, depois é que ele construiu os estúdios dele lá no Osasco, exatamente. Que são os perto do Jaraguá. Que é como se fosse o Projac, né? É maravilhoso. Tem os estúdios, também. Os estúdios grandes. Ele chega a ser do tamanho assim do Projac? Chega, né? Eu não lembro. Eu já fiz teste lá, mas eu não lembro. Eu fiz há muitos anos atrás. Eu acho que sim. Eu acho que é um pouco menor, sabia? Porque será? De início você toma um susto. Porque tem que subir um ladeirão, tem uma coisa isso. assim. Mas
o Projac é uma coisa que ele vai te enganando, porque parece que é uma coisa que você vai andando, você vai... Não para. Não É, para. é. Projac tem tamanho de bairro, né? E você sabe que a Ana fez a primeira novela do SBT, que foi Destino, não foi? Exato. A primeira novela do SBT, ela foi protagonista da novela O Destino. Gravando ainda na Vila Guilherme. Ah, ela foi gravada na Caramba. Foi na Vila Caramba. Guilherme. Destino. Você fez a primeira, eu fiz a penúltima. Ah, é? Fala Que para ela foi? qual que você fez. Foi a infância de Romeu e Julieta, que já, aí já era Olha. novela infantil que a É. SBT começou a fazer, né? As novelas Isso. infantis do SBT Eu fazem muito fiz sucesso. Destino, depois fiz Conflito, Vida Roubada e Justiça de Deus. Caramba. Os E o quatro. SBT, ele teve uns momentos maravilhosos com umas novelas, né? Que a Irene fez até uma novela que fez muito sucesso. Éramos Seis, né? que ela era matriarca, Era, não né? sei, Lembra essa dessa foi novela? depois, remake. As Pupilas do Senhor Reitor, que a Débora Bloch fazia. Você lembra disso? Lembro, Era tudo no SBT, eram lembro. novelas muito... Eu não sei o que aconteceu na parte de novelas adultas, assim, que ele parou de fazer... Parou, E aí começaram a fazer umas coisas. E aí jogaram pra novela infantil, que quando lançou novela infantil no SBT, eu assisti toda. Não, veio novela mexicana, Que eles Os começaram a ricos adaptar. também amam, acho que foi a primeira Os mexicana. ricos era o maior também sucesso, choram. Os também choram. que você Era chorava o maior de rir, porque era muito sucesso, engraçado. Mas todo mundo via. Eu também, minha mãe, vou ver, os ricos também choram. Que é uma novela mexicana, Sim. né? E que depois reprisou 500 vezes, né? É, Porque reprisa, né? é. Reprisa sem parar. Foi no SBT que passaram Chiquititas, foi? Não foi? Chiquititas. Foi. E Chiquititas tem uma coisa, todas as Chiquititas do mundo, porque a Flávia Monteiro, minha amiga, ela fez todas as Chiquititas que gravam no mundo, são todas feitas na Argentina. Então, Menos a última. Tiago, eu não, acho. menos a última, mas todas que fizeram foram todas Ah, sim, era um grava no estúdio da do lado do Telefe. O Tiago fez Chiquititas. Que Thiago? O Tiago daqui. O Thiago fez daqui, o Chiquititas, Thiago que é o Ele namorido fez- Namorido da Carol. da neta dela. Sério? Fez Chiquititas, Chiquititas. Então, mas ele fez as Chiquititas de agora, do SBT. Mentira. Não. Quem ele era? Ele fez pequenininho Pequeno, da pequeno, Flávia? Sim, ele fez pequeno. Então ele fez o da Flávia quando era Monteiro. criança, ele foi lá pra Da Argentina Flávia Monteiro. gravar. As Chiquititas, Que legal. olha, as primeiras Chiquititas, eu lembro que a Flávia vinha pro Eu Rio, assisti. ela não conseguia andar, Ana. Ela não conseguia, se ela botasse a cara aqui nesse shopping, ela não conseguia, era gritaria, foi era maior, correria. foi um Uma vez a sucesso gente imenso. saiu, ela botou a gente não conseguiu sair na rua, era todo mundo correndo atrás dela, ela era muito forte. O que você viu hoje com a novela que você fez? Não, mas nem se compara. A gente nem queria brincar de comparar que a gente ia ficar mal. Não, mas era muito forte. Eu acho que Era muito diferente. eram as primeiras novelas infantis também que estavam porque surgindo. Essa foi uma época em que a televisão era a televisão e era o que tinha. A gente pegou uma época, a gente que fez o Romeu e Julieta, a gente começou em 2022, acabou em 2024. Era a era digital, já era a era do celular. Então a galera que assistia a televisão ou eram as pessoas mais velhas ou eram muito criancinhas. O público da nossa idade do Cacau, Já não vi. pegava. Então a gente vinha no shopping tranquilo, só as crianças. Agora, uma vez eu fui com o elenco no... Eu esqueci o nome daqui. Hop Hari. Fui no Hop Hari, que é um parque de diversão que tem lá em São Paulo. Conheço. Cara, a gente não conseguiu andar no Hop Hari. Eu me senti muito famoso. Eu falei, caramba, estourei demais. Mas eu acho que inclusive pega muito público de São Paulo, as novelas São Paulo pega muito mais. do SBT, É. né? demais. São Paulo, a audiência é muito mais dividida entre Globo, SBT, acho que Bandeirantes também, né, que já, também era antiga, Record. É. Agora, olha, falando ainda dessas coisas, as gerações dentro das histórias da Ana. Uma coisa muito legal que a gente conversou, que foi sobre o merchandising, né? Que o Tatá lançou a história do merchandising, que era muito explícito, né? Em Beto Rockefeller ele fazia isso, você vai contar pra gente. E hoje as pessoas acham que é sutil, né? Porque a pessoa, vou passar meu Avon aqui, mas eu acho que é pior do que você... É melhor você encarar e falar do que você ficar fingindo que aquilo é natural, porque não fica natural o merchandising, né? E ele escancarava, né? Conta a historinha pra gente do merchandising. Então, não existia isso em televisão, Não existia. né? E a gente estava fazendo o Beto Rockefeller e o Tatá, que é o Luiz Gustavo, né? Que o Tatá, assim, ele fez o Beto Rockefeller magistralmente, porque o Tatá realmente ele era assim muito inteligente e ele era bem relacionado. Ele tanto se dava bem com o pessoal de televisão, de teatro, de rádio, porque ele começou também na rádio, ele foi contra a regra também, imagina. Né? E ele era cunhado do Cassiano. Então, ele conhecia também gente de alta sociedade e fazia amizade com muita gente. E
conversou, acho que com o pessoal lá da diretoria da Alka-Seltzer daquele tempo, né? E aí ele começou a falar na televisão, de repente, assim, do nada. Passei mal essa noite, mas tomei um Alka-Seltzer e ficou tudo bem. Aí começou Eu a acho que não foi falar. Alka-Seltzer, Era o não. Engov? Engov. Era o Engov. Alka-Seltzer Foi o era a outro que patrocinadora da Tupi. Ah, então foi isso. Então era o Engov. Não, eu tomei o Engov. E volta e meia chegou assim, aí parece que ele começou a receber alguma coisa deles para falar, porque eles viram que aquilo Caramba. estava aumentando a venda. Então, tá, então vamos fazer isso comercialmente falando, né? Vamos te dar um X para você falar. Então tinha capítulo que ele falava 6, 7 vezes Ele Engov, falou Engov, numa Engov. entrevista que ele falou numa entrevista para a Folha de São Paulo que teve um capítulo do Roberto Rockefeller que ele falou 33 vezes Engov. Engov. Caramba. Aí o que aconteceu? Quando o concorrente, que era o Alka-Seltzer, né, se deu conta disso, aí, não, a gente não pode deixar barato, né? Aí tinha o outro rapaz lá, que era o concorrente dele, aí, de repente, ele começou a falar do Alka-Seltzer, né? Então, um falava do Engov, outro Era falava uma do briga. Alka-Seltzer. Foi quando surgiram os primeiros Caramba, que louco. merchandises em É, televisão. Dali é. para frente, aquilo se tornou comum. Mas o que é engraçado que eu volto a repetir, é porque hoje as pessoas acham que é natural, não fica natural. Elas tentam fazer natural. Ai, ganhei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Ganhei a caneca, ai, vou tomar minha água. Não fica natural. Era mais minha fácil a água pessoa olhar mineral para a aqui. câmera e Eu já falar, fiz gente, temos cena aqui... gravando em porta de banco, assim, né? Escrito lá o nome do banco e a gente ali fazendo a cena. É muito engraçado, né? É porque a televisão vende, né? Vende muito. Tudo que aparece na televisão vende. Ô, Ana, você que veio dessa geração do início da televisão e está passando por outras gerações, quando foi o clique que você sentiu, agora aqui eu tenho que, aqui é mudança, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que acompanhar o que vem novo, porque vocês vêm de uma geração que acostumaram com aqueles atores que estão até aí, até hoje, trabalhando, mas sempre aquele mesmo grupo, não era tanta gente. Era a Fernanda, era a Natália, era você, Irene Ravache, Norma Blum, turma era toda sempre da o mesmo nossa grupo, né? geração, Não eram né? tantas pessoas. Né? O Stênio fez Sim. novela com Sim, na Hospital Tupi. fizemos. O A Hospital. gente entrevistou aqui. O Stênio. Stênio. Então, era um grupo menor, né? E aí, de repente, você sai daquele mundo e acaba no Projac, né? E aí... Já foi uma diferença brutal, né? Foi. Porque é isso que eu te falei. Na Tupi tinha 4 estúdios. Um era um grandão, onde se montavam as grandes mansões, né? Das famílias ricas, e outros menores. Tinha um estúdio na Tupi que ele era um alçapão em cima de uma piscina. Então, novelas que tinham história de alto mar, eles tiravam o assoalho, era a piscina, botavam um barquinho ali e a câmera pegava fechado. E se via a água mexendo e a pessoa no barco, como se estivesse... Naquele tempo não tinha tecnologia que tem hoje e o público aceitava aquilo como se fosse real, né? Então, a Tupi tinha esses poucos estúdios, mas a sala de maquiagem, de cabelo e o guarda-roupa eram uma só para todas as novelas. A gente gravava, às vezes, 3 novelas, uma em cada estúdio. Nas primeiras novelas não se saía para a externa. A Alma Cigana se montou no estúdio acampamento de ciganos, se botou carroça, porque tinha um estúdio que dava para uma praça nos fundos, ali da Tupi, que era aquele portãozão grande, entrava até caminhão ali. Então, entrava carroça com cavalo, carruagem, fogueira, tudo dentro do estúdio. Depois, na segunda novela que eu fiz, que foi Silmar Contasse, é que nós saímos a primeira vez para fazer uma externa, que viemos para Ilha Pochá, que a minha personagem se atirava lá do alto no penhasco. E daí começaram as externas. Então, uma das mudanças, né? Uma das grandes mudanças que a gente notou e se acompanhou, claro. Essa diferença de na Tupi todo mundo se encontrar na entrada, eu costumo dizer que tinha a sala do barbeiro, que era o Lau. Depois tinha as outras salas, tinha a sala do sonoplasta Salatiel Coelho, querido Salatiel Coelho, assim, um humor maravilhoso. A gente sempre era parada obrigatória na salinha do Salatiel, ele contava piada, botava a música, olha, teu personagem, eu vou botar esse tema aqui, e a gente ficava ouvindo, sabe, antes de entrar no estúdio. Então, essa coisa que todo mundo da Tupi, por isso que a gente costuma dizer que era uma grande família, porque independente de estar numa novela das 7, ou das 9, ou das 8, a gente se encontrava sempre, todos os elencos. Coisa que na Tupi,
Tem os núcleos, né? Tem um núcleo lá que está gravando uma novela, lá que Tupi está não, na gravando Globo. outra. Na Globo. Na Globo. Um núcleo que grava uma novela, outro lá, e é Você isso não que eu te falei. encontra. Às vezes, dentro da mesma novela, a gente não se encontra. Outra Poxa, mudança. já aconteceu comigo. Eu fiz no SBT agora, eu fiz com a Juliana Schalke. E ela tava na novela que eu fiz na Globo, Um Lugar ao Sol. Eu não sabia que ela tava nessa novela. Você está vendo? Eu não sabia. Eu conversando com ela, falando, não, eu fiz. Ela falou, eu também. Eu falei, não fiz. É porque às vezes a gente até fazendo novela, a gente nem assiste às vezes, né? Não, Porque geralmente você está tá trabalhando, gravando, está é, gravando, não dá tempo. está gravando sem parar, né? E outra mudança que eu ia te falar também, que eu notei, quando começaram a surgir os celulares. Porque até a década de 80 não tinha nem computador, internet, nada, né? Então a gente ia para o estúdio com o texto. Ó. Isso que você falou, então, esse pessoal que veio da Tupi, esse pessoal mais antigo, que fazia questão de decorar, né, o texto na íntegra, e a gente dava uma lida, porque a gente ensaiava 5, 6 cenas, o diretor, vamos marcar essa, aquela, e você procura, e é sempre salteado. O público, às vezes, não sabe disso. Você grava 20, 30 cenas do mesmo cenário, né? Então, você ensaia 3, 6, 7 para gravar, e você está com o texto na mão, você vai pular para outra cena, que é lá no outro capítulo, você tem que pegar outra cena, ler, ensaia, marca, aí vai para outra, aí você fica com aquele texto na mão. E para esconder na hora de gravar, gente, tinha os esconderijos que já todo mundo sabia, ou atrás de almofada, no sofá, ou numa gaveta, num móvel que tivesse gaveta, né? Num vaso grande que você enfiava lá dentro. Aí, de repente, você ia guardar atrás de uma almofada, já tinha alguém posto lá, opa, que já está ocupado. Isso é muito engraçado. Quando né? começou o celular, eu estranhei muito, porque os atores mais jovens iam, em vez de levar texto, eles levavam o celular e liam pelo celular. Isso, para a gente, foi uma mudança assim, radical. Caramba. E a gente, os mais antigos, a gente se sentia assim, uma coisa muito estranha, né? Com certeza. Até pra gente foi estranho começar a entrar no set com o celular. Eu mesmo, até hoje, nunca entrei no set com o celular porque eu nunca consegui me entender direito. Mas eu tinha amigo que escrevia fala, tava assim, uma mesa na cena, ele escrevia as falas assim, pequeno na mesa, esquecia a fala, ele lendo aqui embaixo. A tal da falando. Dália. É a Dália. A Dália. A Dália, né? Isso também começou, dizem, Como é que Fregolente, parece. Fregolente, eu Não lembro. tenho certeza, né? O pessoal antigo contava essa história, acho que Vida Alves conta no livro dela também. Tem Da umas flor histórias que ele botava no maravilhosas. cenário. Que ele esquecia, falava muito e tinha muita movimentação Sim. em cena. Então, de repente, alguém teve a ideia, não sei se foi contra a regra, quem foi, de colar aquele texto que ele falava enquanto estava parado ali numa dália, que era Uma uma flor, flor que é. estava num vaso, né? E a câmera pegando de lá não via. Então, ele chegava aqui e dava fala, e olhava para a câmera e falava e tal. Aí ia em outro lugar. Mas disse que ela ficou famoso isso da Dália, porque um dia ele chegou no set e não tava a Dália Ninguém tinha dele. Ele, trocado. cadê minha Dália? E sabe A aquelas Dália coisas- era isso flor, aí você né? já viu, né? Não é da tua A flor. geração, mas que as pessoas liam Sim. com aquela cartolina atrás, Sim, né? é. Que hoje não tem mais a cartolina, tem o cara lá, Um a diferença já, né? Já Um gravei ponto, com né? muita gente. Errou, o cara grita pra você no set, né? Já gravei com muito ator de ponto. Muito. Não, de ponto é aquela pessoa que fica no set, que fica ali para ver se você Fica esquece o regra, texto. acompanhando o texto. É, né? não Eu só odeio o essa ponto, pessoa. é o. Odeio essa pessoa. Uma vez eu esqueci uma fala, mas eu improvisei tão bem. Ninguém reparou. Aí falou, não, desculpa. A fala era essa aqui. Depois Obrigado, que você já querida. tinha feito. Isso também é difícil, essa coisa do texto em cena, assim, quando você tem muito texto, né? Porque não existe, às vezes, a flexibilidade para você. Um autor, às vezes, não dá a flexibilidade para você mudar alguma coisa para facilitar a tua vida, né? Então, assim, você gravar aquilo ali, com aquela vírgula naquele lugar, e às vezes aquilo não vem, né? Não vem, né? É difícil, né? Não é Dizem fácil, que não. novela Tem não atores, por exemplo, que quando protagonizam uma novela e gravam muito, Sim. porque até a mais recente que eu fiz, que eu falei em 2017, ainda era assim, a gente recebia um bloco de 6 capítulos no sábado. Aí, no domingo, isso quando a gente tinha tempo e não gravava externa no domingo, né? Mas aí você faz a decupagem. Sim. Quais as cenas que você grava, quais os capítulos e tal, que você não grava, você guarda ou joga fora, e aquilo você começa a estudar. Mas aí você já começa a gravar na segunda-feira, você recebeu no sábado, então você tem que decorar da semana inteira, porque todos os dias você vai estar gravando, você não tem muito tempo. Sim. A não ser de noite, quando você chega em casa para dar uma lida. Então, tem atores
que gravavam muito, não dava tempo realmente de decorar tudo, aí começaram a usar ponto eletrônico. Mas são poucos. Eu, por exemplo, uma vez fui experimentar na televisão, não me dei bem, não. É difícil na Como, televisão, como né? funciona? Uma curiosidade minha, o cara fica falando antes da... Pois é, aquilo é minúsculo, né? Fica na tua orelha, É. nem aparece. Mas, se não me engano, foi quando eu fui fazer o SBT, no Destino, que era uma novela de Maritza Garrido. E lá onde eles gravavam, eu acho que ela era mexicana, se não me engano, eles usavam, todos os atores usavam ponto eletrônico. Mas o que acontecia é que eles ficavam meio Ah, no México usa. No parados. México usa ponto eletrônico. Todo o elenco usa no México. Então, eles não É. podiam se movimentar muito, porque, de repente, saía de ponto sintonia saía, e não é. havia. Então, eles ficavam meio paradões. A autora veio assistir uma gravação nossa no SBT, ela ficou encantada, porque a gente subia uma escadaria enorme, o Flávio Galvão Pô. era o meu galã, né? Aquela escadaria, falava lá em cima, descia, de repente abraçava ele, saía por uma porta, entrava para outra, e tinha muita movimentação. Ela ficou boba de ver aquela naturalidade de movimentos que eles lá não podiam fazer, porque a gente aqui decorava mesmo. E naquela época, essas novelas da Maritza Garrido, a gente decorava e estudava, e não era praticamente uma cena, não era um monólogo. É. Eu dizia não era um diálogo. Eu dizia um monólogo, o Flávio respondia com um monólogo, eu falava outro monólogo. Caramba. Eram textos assim, sabe? As textos eram enormes. E é. eu fazia questão de decorar na íntegra. E uma Era das muito bom. diferenças hoje dos diálogos. Hoje é papum, porque as pessoas não É. querem É muito... muito diferente, né? É muito diferente. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Agora, no tablado que eu citei, eu estou fazendo uma adaptação do Nelson Rodrigues. Então, um texto... Qual é o texto? Então, a gente está fazendo... Que a gente queria apresentar uma proposta um pouco diferente, a turma não conseguiu decidir qual peça queria fazer. Eu queria fazer Beijo no Asfalto, mas tinha uma galera querendo fazer isso, aquilo. Tem Então, vestido de noiva também. Vestido de noiva. Então, aí a gente decidiu juntar. A gente vai fazer, tipo, como se fosse sketches. É que sketch não é a palavra correta. Mas a gente tá pegando, tipo assim, pedaços, trechos. E aí a gente, tipo, dividiu em elencos. E aí a peça vai rolando e a gente vai fazendo. Eu, por exemplo, vou fazer Beijo no Asfalto e da Ritinha e do Edgar. Putz, me fugiu o nome. Também. Não Ana. tem 13 gatinhos também? Tem os Três 7 gatinhos. Sete gatinhos. Sete Eu gatinhos. vou fazer essa também. Esqueci o nome. Eu vou lembrar em algum momento. Tá bom. E é exatamente isso. Muito texto, atrás de muito texto. Mas no SBT, por exemplo, eu pegava... Minha rotina era acordar, ir para a escola e gravar. Chegava em casa, estudava texto, ia dormir, acordava e repetia. Então, às vezes, eu tinha que pegar o texto do dia seguinte, 9 da noite, antes de ir para a cama. E era, falas, Maí responde, fala, muito É diferente. diferente, é E você diferente. ainda tinha o período da escola, Você né? pega hoje, se você vê essas novelas lá no Viva, no Vale a Pena Ver de Novo, você vê que as cenas, elas são longas. Muito. Teve um dia que eu estava vendo a cena da Débora Duarte, não sei se foi em Paraíso Tropical, acho que foi em Paraíso Tropical, que ela começava na rua, ia entrando no hospital, uma coisa atrás da outra. As cenas eram enormes, né? Não tinha refresco de... E outra coisa também interessante, que as novelas de uns anos para cá começaram a cortar, que as cenas tinham um tempo maior, uma respiração maior. Por exemplo, nós estamos aqui os 3. Digamos que tem uma câmera pegando no geral, uma para mim, outra para vocês 2. Eu estou falando, mas, de repente, numa pausa, aquela câmera corta para a reação de vocês e depois volta para a minha fala. Porque uma reação de um ator enquanto ele está ouvindo o outro falar é muito importante. Aí, eles começaram a correr para ganhar ritmo, dizer, não, tá muito sem ritmo. Quando você corta uma reação, de repente eu digo uma coisa que você acha graça, mas depois eu digo uma coisa que você não gosta. Não mostrou a tua reação no meio, de repente corta para você, parece que você, sabe? É esquisito, né? Uma coisa com a esquisito. outra não está conectada, entendeu? é. Isso perde um pouco. Eu acho que isso também distancia o telespectador, né? Essa coisa de você, agora eu vou fazer teu lado. Aí grava só o teu lado. Também. Agora eu vou fazer o outro. Sim. Aí então você já deu o texto, né? Já fez aberto. Aí depois agora eu vou fazer teu lado. Aí você tá ali, o ator, o outro esperando parado, né? Para dar só para Sim, ficar sim, como só pra ponto, dar né? Para quem não a sabe tem referência. isso. Bonitinha, mas Uma coisa interessante que eu lembrei agora, que na Tupi acontecia muito com os atores veteranos, quando eu entrei eles já eram veteranos, né? Tipo o Percy Aires, o Elias Glazer, Henrique Martins, aquela turma toda, né? Sei. Que já era veterana, de Laura Cardoso, que era da Nossa. Tupi, Vida Alves.
Então, eles faziam... E o Henrique, que era muito brincalhão A também, né? Fernanda também, né? Fernanda fez Montenegro. muita coisa, É. mas quando eu entrei, Fernanda não Já, estava na ah, Tupi. tá. Por exemplo, tem essa coisa, né, de eu estar falando e cortar para você. Aí ele estava falando aqui, quando cortava para você, ele estava fora do ar, então ele fazia uma gracinha aqui, fazia uma careta, fazia um gesto para você rir, e quando voltava ele estava assim, impecável, aquela cara de pau, assim. Tinha muito dessa brincadeira, né? O Tatá, gente, ele chegou a gravar, eu não me lembro que novela foi, ele tinha sido assistente de estúdio, ele tinha trabalhado na rádio, como eu falei, né? Tinha sido contra-regra. Então, ele sabia exatamente que, naquele tempo, as câmeras, a gente também sabia se estava em plano geral, se estava em plano americano, se estava em close. As câmeras antigas, hoje em dia não, né? Hoje em dia o câmera mexe aqui, vai o zoom, volta e você não sabe. Mas naquele tempo acendia uma luzinha e você sabia exatamente se você estava em close ou não. Aí, de repente, ele estava numa festa, tinha que estar de smoking, mas o diretor tinha marcado, ele sabia que estava pegando ele no tempo todo de plano americano, quer dizer, da cintura para cima, então ele estava de short, de calção embaixo. Era muito engraçado. Isso hoje em dia é impraticável. Né? Isso, hoje em dia... Isso Uma das mudanças também. Mas tem atores que não conseguem, às vezes, contracenar com atores, antiga. né? Assim, eles começam a rir de tanta intimidade que tem. Exato, Né? Você tinha isso com alguém, assim? Ah, a gente teve muito, porque a gente, TV de comédia, TV de... Assim, a gente gravava novela de segunda a sexta, entrava às 8 horas da manhã na emissora, maquiava, penteava, ia para o estúdio e ficava. Até, naquele tempo não tinha também regulamentação da profissão. 6 horas, Não 8 horas tinha, de não trabalho. tinha isso. Né? Era o tempo que terminava quando acabasse. Então, acabava aquilo, a gente ia para casa. Mas, às vezes não. O TV de vanguarda, o TV de comédia eram gravados no sábado. E, às vezes, a gente começava no sábado, não dava tempo de terminar, a gente ainda voltava no domingo para continuar. Então, a gente varava, às vezes, a madrugada. E, quando chegava de madrugada, a gente fez um grande teatro tupi, com direção do Benjamin Catan, que era um fim de ano. Cacilda Becker foi gravar uma participação no estúdio. O Tony não fazia? Tony Ramos estava lá, quase o elenco todo da O Tony Tupi. fazia, o Tony era da Tupi também. Também começou. Tony, Denis, essa turma toda. Denis Carvalho. Então, a gente começou 6 horas da manhã, aqueles penteados, naquela época as mulheres usavam aquele alto aqui, né? E aquelas roupas, aqueles vestidos e saltos altos, e os homens de smoking e tal. Começou o estúdio, 8 horas da manhã, e vai, e grava. Aí uma câmera pifa, e para, volta, e grava. E eram textos assim, de Beckett, de Shakespeare, cada um dizia um trecho, era muito bonito. E aí chegou de madrugada, a gente já estava gravando, já estava todo mundo cansado, desmilinguido, o penteado que estava assim já estava meio de lado, a gente já estava, todo mundo sabe quando o olho já está batendo sono. Aí, de repente, parou a câmera, e o Tony sempre foi muito brincalhão, nunca me esqueço disso, cada vez que a gente se encontra, a gente lembra disso. Aí pegamos uma bolinha lá de texto, né, fizemos assim, começamos a jogar futebol no meio do estúdio, enquanto consertava a câmera. Enfim, essas coisas, né, que a gente não esquece mais. Esses bastidores são muito legais. Parava a madrugada. Você já teve cena assim, Cacau? De brincadeira. De não conseguir segurar a risada no meio? Sim, eu fiz o Insensato Coração com a Isabela Garcia, e a Isabela Garcia é muito minha amiga. Né? E aí a gente não podia, eu fazia coisas com ela, eu não podia olhar para a cara dela. E o Denis que dirigia. Insensato Coração, e eu não podia olhar para a cara dela. Aí... Começa a rir. Não, aí assim, né? Você chega um ponto que as pessoas já começam a ficar, né? Ficar assim, pô, que saco, né? Esses dois aí, né? Mas é que as cenas que a gente fazia junto, às vezes eram cenas muito rápidas, eu e ela. A gente não tinha tantas coisas juntos assim, mas toda hora baixava para fazer. Aí falava assim, ai meu Deus do céu. Engraçado que ali na hora que te dá essa vontade de rir. Umas coisas quando bobas, passa, assim. você vai olhar Umas assim, você coisas estava rindo do quê? muito Coisas bobas assim, por exemplo, ela foi me dar um negócio. Olha aqui, não lembro agora da cena, aí eu já. E começava a rir. Pegava um gatilhozinho. Porque a gente se sentia meio ridículo, um olhando para a cara do Eu acho outro. que o pior é fazer cena de romance com, tipo assim, alguém que é muito amigo seu. Então, tipo assim, eu faço cena de romance, mas ainda é uma coisa leve, porque eu sou novo. E quando eu fazia ali, 2023, eu era mais novo ainda. Então, era uma coisa mais românticazinha, meio passar vergonha maior. Então, tipo, segurar a mão, ficar olhando assim. E eu fazia muito com uma amiga minha, a Bárbara. E a gente tinha muita intimidade. Então, a gente ficava zoando o tempo inteiro e tal. Quando começou a aparecer no texto que os nossos personagens iam começar a contracenar assim, a gente teve que sentar pra conversar, pra se concentrar. Porque teve a primeira cena que eu tinha que segurar assim na mão e olhar na cara dela. A gente ficou uns 20 takes pra gravar aquilo.
porque era crise de riso atrás de crise de riso. Nas primeiras o diretor ria, aí já tava começando a ficar irritado. Vamos gravar, gente. Vai lá, Para olha de pra ela, rir, vai né? lá. E às vezes a gente ri também de nervoso, né? Muito, Tem é. isso também. Mas eu acho que essas descontrações é que deixam um ator mais tranquilo, né? Com certeza. Eu estava vendo a Paola Oliveira postou outro dia, quando ela estava gravando a novela, mostrando os bastidores lá, Celina, o menino, então assim, as cenas tensas, mas antes era um fuá danado. Brincadeira, Olha é. aqui, que você está bebendo uma água saborizada e não sei o quê, e a Débora Bloch assim, e mostrando tudo, acabou, entrar no personagem, saiu, pum. Impressionante, Olha a aguinha né? saborizada, não sei o quê. É uma coisa muito louca, né, que o ator consegue... A profissão do ator é uma coisa muito louca. É. não A gente inexplicável. descontrai, né? Quando você não está Eu acho gravando, que, eu não acho tá que, assim, você... eu acho que o ambiente tenso, eu acho que na sua época que existiam os diretores mais durões, como a Vancini, né? O próprio Vietri. O Vietri próprio- era... você sabe que eu fiz uma peça com Vietri? Não. Eu fiz. Não, Vietri não, gente. Esquece Vietri. Aham. Estou confundindo. Roberto Vinhati que eu fiz. Ah, Você Vietri. trabalhou com Vinhati? Não. acho Roberto que não. Vinhati. Eu peguei o Roberto, foi ainda da Tupi, né? Ele era ator, né? Ele era ator Depois e eu acho que dirigiu ele foi também. diretor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, tá. Da primeira versão. Da primeira aqui, né? Porque a primeira versão mesmo foi na Tupi também. Foi. Não foi, ó? Lúcia Lambertini fazia a Emília. no Você Sítio do trabalhou com a Pica-Pau Lúcia Amarelo. Lambertini, né? Trabalhei, muito querida, É, Lúcia. você Nossa, trabalhou. ela e a irmã dela, Eleonor Lambertini. Mas aqueles diretores da sua época, eles deixavam atores muito mais tensos, né? Olha, o Avancini era um desses, né? O Avancini, o estilo dele de trabalhar, ele era assim, educadíssimo, ele não levantava a voz, mas ele às vezes acachapava com o ator assim, sabe? Caraca, sem mas a filha levantar a dele é voz. igual. Eu amo muito a André. André Ela é minha muito querida, professora. Mas ela tem esse negócio que, tipo assim, se ela tem que te dar um esporro na aula, ela não vai gritar. Ela vai... Ah, ela tá te dando aula? Pô, eu faço aula com ela desde criança. Ah, que André me bacana. Diz ensinou pra ela que eu tudo. mandei um abraço Eu digo, grande pra André, ela, por André, favor. eu te amo, tá, É, André? eu também. Ô, Você André, era ele tá menina, falando bem de você, André. Já vi, já. Não, e ela tem esse negócio que, tipo assim, se você faz alguma coisa errada e tal, ela tem que te dar um esporro, ela vai te dar um esporro com classe. Com educação, Uma coisa, exatamente. tipo assim, é. Você quase pede desculpa, sabe? Mas as pessoas temiam As isso, né? pessoas morriam de as medo pessoas da temiam Vancini por isso, causa né? disso. Eu lembro de uma cena, se não me engano, era o Tony Ramos e uma colega nossa, que eu não vou dizer o nome dela. E o Tony, impecável, né? Era isso que eu te falei, a gente fazia questão de chegar no horário e saber o texto. E tinha uma cena com essa colega que chegou assim meio Perdida. apavorada em cima da hora e foi maquiar correndo, entrou no estúdio. E aí o texto, e o Tony dando o texto, e ela, peraí que eu esqueci. Na segunda ou na terceira vez, o Avancini disse assim, olha, minha amiga, seu colega está aqui desde tantas horas, se maquiou, se vestiu, se aprontou, está aqui, está com o texto na ponta da língua, prontinho para ensaiar com você. Você chega desse jeito que você não sabe nem de onde você está. Sabe de onde está vindo? Lembra? Sabe que hora acordou? Saiu da cama, tomou café? Por que você está aqui no estúdio? Vai ficar em casa, meu amor. Vai lavar roupa. Ele falou com ela. Vai fazer outra profissão, que você esteja mais à vontade. Olha, todo mundo ficou assim, queria morrer, né? Mas ele tinha essa capacidade sem de... ofender. Exatamente, sem falar um palavrão. ofender. Não me lembro de ouvir o Avancini falar um palavrão. Mas ele tinha, assim, essa classe. E todo mundo morria de medo por causa disso, né? Ô, Ana, você não vai falar o nome dela, mas ela está por aí hoje ainda trabalhando, essa pessoa? Ela está morando fora do Brasil já, faz muitos anos. Então eu acho que eu já sei quem é. É. Eu acho que eu já sei quem é. Não sei se ela mora Muito, na França. amiga muito querida. Não sei se ela mora na França. Uma amiga A gente vai muito fazer um querida, programa só dos nossa. fofocas dos bastidores da Que TV. ter, né? Aliás, uma excelente pessoa, viu? Queridíssima. Né, eu sei que ela foi do SBT também, né? Tu tá Não quase falando sei. dela. Não vou me falar lembro não se ela vou falar trabalhou porque no SBT, não me pode lembro. não ser Acho que fez alguma coisa no SBT, não sim. pode não ser posso... Mas, enfim, são fases, né? Ela não era assim, ela estava certeza. atravessando Não, uma quem nunca fase. tomou um viu? esporro num set de gravação que atire a primeira pedra, né? É. E hoje tem compliance, né? A diferença hoje da sua geração é que hoje tem um compliance. A sua geração já pegou isso, né? Que o compliance, qualquer confusão, vai lá denunciar o compliance, vai falar do, né? Graças a Deus, eu dei muita sorte com o diretor. Mas eu acho que hoje mudou muito, né? Mudou, Acho que hoje sim, todo mundo está mais claro. consciente que não pode ser desse jeito. Né? Né? Porque eu acho que, inclusive, trava o ator. O cara que deixa o ator tenso, ele trava o ator. O ator não dá o melhor Eu dele. não me lembro de ter trabalhado com
oh meu Deus do céu, que foi casado com a Nívia Maria, o Erval Rossano. Erval Rossano. Eu nunca trabalhei. O Erval Mas já era esporrento. dizem que o Erval Era também era esporrento. assim, É. né? De deixar o ator Mas tenso. ele era, o que eu sei, não conheci, mas Eu pelo também que as nunca pessoas trabalhei com ele. falam, que ele era atacado, mas não uma má pessoa, nada disso, Não, né? não, Uma é, pessoa, não. mas era atacado. Era uma forma até De arrancar lidar- do ator. Exatamente. E teve um caso com uma outra colega que estava assim muito tensa e não conseguia, não dava toda a emoção que a cena pedia. E um desses diretores, eu não me lembro quem foi, começou a, sabe, vamos lá, minha amiga, como é que é? Por que não decorou? Vai, vamos ter que voltar de novo, sabe? Começou a fazer ela se sentir muito mal. E vamos de novo. E não errou, volta lá. Pega o texto, poxa vida, que tinha que... Sabe essa coisa assim? A pessoa foi ficando tensa, tensa, tensa. Aí até que chegou numa hora que gravou a cena, ela estava assim, em brasas, e aí explodiu aquela tensão toda. E ela saiu do estúdio louca da vida, xingando esse filho da mãe, porque como é que ele faz isso? Estraçalhou, ele está pensando que nunca mais gravo com ele, não sei o quê. De noite passou o capítulo. Quando ela viu a cena maravilhosa que ela falou, fez. que bom que ele deu. Ela disse: gente, eu não sabia que eu era capaz de fazer uma cena assim, com Mas essa aí emoção essa daí toda. é atriz, porque se fosse outra ia querer sair fora, não é atriz, entendeu? Então, ela até acabou agradecendo. E no dia seguinte ele mandou flores para ela. Mas era um tipo ele usava Um isso. método, vamos dizer método, assim. Engraçado, eu já peguei diretor assim. Um método para Bastante. deixar Mas o com criança ator não faz, tenso. não. Quando você Com era o quê? com criança, faz? Não Desse sei. jeito que ela falou, sim. Acima desse tom, nunca peguei. Porque Mas tem- desse Para deixar o jeito- ator tenso. Então, era geralmente um tipo de forma deles lidarem para puxar alguma coisa a mais do ator, que hoje em dia não se usa mais, né? Não tem mais eu acho que isso, ficou não. antigo, isso foi É, demodê, é. as pessoas não usam Enfim, isso. gente, desde que a televisão começou, em 1950 até hoje, lá se vão quantos anos já? Nossa, 25, 2025? Pô, Muita coisa 75 muita anos. coisa mudou. Ana, e também é o seguinte, né? Vocês não tinham você veio do circo, mas não existia uma escola. Hoje os atores vêm de uma escola e tem muitas coisas que eles podem, né, fazer, né? Aí o cara faz aula de canto, belting, canto isso, canto Sim, aquilo. Aula de sim. dança contemporâneo, Sim. isso e aquilo. A própria Globo não teve oficina de prepara. atores durante O um ator já tempo chega também, mais com quente Paulo, no mercado. Paulo José, oficina de atores. Oficina de atores. Muitas coisas. Eu assim. lembrei de uma coisa que ela estava falando, que ela encontrava as pessoas numa salinha, né, para conversar na Tupi. Na Globo tinha a Guta. A Guta era uma... Era do elenco da Globo, existia uma salinha na rua Lopes Lopes Quintas, em Quintas. frente à Rede Globo, que hoje é gravado o estúdio de jornalismo, em que todos os atores iam pegar os textos ali, e a Guta era Mãezona, a mãezona, todo mundo todo mundo chamava que vou para lá na era- Guta. é, Eu cheguei, participava. eu não conhecia a Guta, mas eu cheguei, Eu quando o conheci. Vale Tudo era gravado lá, eu conheci ela assim, porque eu fui muito na gravação do Vale Tudo. Ela era da Gessi Lever, que foi que patrocinou a Alma Cigana quando entrou. Porque era Palmolive, Gessileve, Palmolive, Colgate, Gessi né? Era uma Lever, coisa assim. exatamente, Que Depois que ela foi para a Globo, É. O que você quer saber da Ana aí de geração, que é alguma coisa? Eu tô adorando acompanhar o papo aqui. É muita informação, né, E Miguel? Ana, o que você quer saber? Quer saber fazer alguma pergunta para o Miguel desse Então, encontro Miguel, de... a gente falando sobre essa modernidade toda, né? Você que começou criança também, você já é quase veterano, né? Você está com que idade agora? Tô com 15 anos. Começou com 7? Tem que botar ele daqui a pouco para falar de outra Já geração. tem 7 anos de estrada aí, né? Nesses 7 anos, você notou alguma diferença de quando você começou para agora? Puxa, bastante, sabia? Também? Notei bastante, sim. Pra mim, a diferença mais clara é o jeito que as coisas são feitas. Então, assim, no inicinho, assim, da minha carreira, que eu fazia muito mais teste e tal, eu notava que os produtores e as pessoas eram mais rígidos. E eles vêm ficando mais tranquilos com o tempo. Então, eu lembro que o meu primeiro teste da vida foi um teste na Globo. Fui lá, né, arrumadão e tal, cheguei... pisando com o pé direito no projeto. Imagina com tirando 7 foto lá aninhos. afastada. É hoje que eu vou passar. Falei, pô, hoje que eu viro Cauã Raymond e tal. Aí cheguei lá no estúdio, um monte de criança, um monte de mãe de criança e tal. E a gente não estava acostumado com o meio, então a gente achou que era, pô, amizade, vamos lá e tal. E um clima de competição naquele estúdio que eu não estava entendendo nada. Aí entrou a primeira criança. Sai a primeira criança chorando. Olhei assim, eu falei, eita, o que
eu tô fazendo aqui? O que eu fui virar? Que assim? susto, né? Aí entra Chorando. outra, aí sai a outra conversando assim com a mãe, mas eu tentei e tal. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí chegou minha vez. No que eu entrei, eu fiz lá meu texto tranquilo, saí, não passei no teste. Saí de boa, não tava entendendo nada. Aí o tempo passou, uns anos passaram, eu reencontrei umas mães, umas pessoas assim, fui conversar. Aí eu descobri que essas pessoas chegavam lá, não sabiam texto, e tinha algum produtor, alguma pessoa lá, que é criança, é óbvio que você não vai subir o tom, mas que fazia esse negócio de, você não sabe o texto, não decorou por quê então? E a criança começando a se sentir pressionada e tal. E eu noto que hoje em dia em teste, eu faço, quando eu passo para o produto, às vezes eu faço referência para as crianças que estão fazendo. Eu noto que hoje em dia, os produtores, os diretores, vão numa linha muito mais tranquila. Às vezes você vai muito mal no teste e nem sabe que você foi mal no teste, sabia? Então, tipo assim, pô, é isso que você tem me apresentar? Aham, obrigado, pode ir pra casa. Acabou. Caramba. Né, E sim, também sim. a questão do celular, a questão de muita gente agora que está entrando no meio artístico, que não necessariamente é artista, e aí é outro tópico, mas muita gente que quer ser ator, mas só que não pega o estudo, não pega a parte chata, que é ficar, sei lá, 8 horas num curso, num domingo, Não sabe? tem vocação. Estudando. Não tem vocação. Não tem estudo, não É, foi não atrás. tem Mas, vocação. sei lá, que tem um arroba famoso e aí é chamado pra fazer sei lá o quê e tal. E Exato. eu comecei a perder muito papel porque eu não tenho 500 mil seguidores. E no início da minha carreira não tinha esse O que vocês desafio. não sofrem isso da sua geração, porque vocês já não- estão consolidados, Não, né? e já tem o nome maior. É. Eu, no início da carreira, era teste, todo mundo ator, todo mundo estudando. A galera que fazia teste era a galera que eu via fazendo curso comigo. Mas, sei lá, uns 4 anos pra cá, eu notei que a galera com arroba tem pego muito mais. Agora mesmo, aí eu não vou falar o nome pra, né? Mas vai lançar um produto Eu vou fazer com outro programa. uma influencer muito, muito famosa aí que já deu errado uma vez na TV. Eu já e sei, tal. eu não É vou claro, falar também não, mas eu não também vale já a pena sei. falar, mas Eu não assim, falo nada, porque hoje vira tudo uma Não quizumba. vale a pena falar, mas todo É, mundo sabe, assim. Não sei, parece que ela de fato foi atrás de estudar e tal, mas Sim. aquele primeiro contato lá, cara, não tinha por que fazer aquilo. Não tinha por quê. Não havia necessidade. E eu acho que Caramba. hoje também os testes são muito pelo perfil. Às vezes você dá tudo de si, Mas não passa e aí o cara olha assim e fala assim: ele não tem cara de alemão, não, né? E acontecer. aquele ali que tem. Caraca. Aí o cara não Já falaram sabe. isso pra mim. Por causa Por do que você me tipo deixou chegar físico. até aqui se eu não tenho Se cara de não tem alemão? tipo Entendeu? físico. Caramba, Exatamente. é isso. Miguel, parabéns. Pô, foi o melhor teste que eu vi hoje e tal. Mas o Passei, teu tipo não é. eu queria um cara loiro. O que eu tô fazendo aqui? Por que me escalaram aqui para o teste, Não é. então? Por que me chamaram? É esse que é o negócio. Porque eu também acho que eles abrem... quer o alemão, quer a pessoa ali que eles estão afim, mas eles abrem o leque, porque se encontrar alguma coisa Pode que ser, pode ser. não, pode seja ser, com diferente. certeza. Mas eu acho que se cai muito o nível da escolha do... Por isso que os produtores são assim, porque eles estão mais preocupados se o cara combina mais com o perfil. Pode Pô, ser, já, né? já chegou. Aí tem os grupos lá que você entra, né? Que mandam os testes. Já chegou. Atenção, atenção, testes para influencers com sei lá quantos seguidores. Teste para influencer com Influencer. seguidores. Coisa estranha, né? Chega. Que coisa Esse estranha. teste para influencer é muito Poxa, estranho, você- né? você Hoje, olha, você hoje fala, são tá. os seguidores. Você que tem mais de 20 mil, você que tem mais Mas de aí 100 eu mil. não tô dizendo também que é isso e ponto. É. Tá bom, gente? Não, Isso é uma coisa claro. que tá acontecendo e que tem acontecido. No mercado, claro, não Mas, é? mas assim, os atores, a televisão, o cinema ainda é feito por atores. E se Deus quiser, continuará sendo Não, quem feito por segura atores. tudo, né? Segura Pelo são amor os de Deus. atores Não, a gente vê é. grandes produtos nacionais. O Agente Secreto agora. Uma quantidade de atores incríveis. Você assistiu o filme? Não, Você assistiu? não. É o novo do Wagner Moura. O filme tá sendo muito bem Eu, Não eu vi, ouvi não falar vi. sobre, ele até falou, Não né, vi. que está Puxa, ganhando, tá ganhando, lá foi no Cannes, em Cannes, Tá, isso aí. parece que tá na pré-indicação ao Oscar. Isso. Eu assisti o filme no cinema. Um filme que de atores que eu conhecia, que eu já tinha visto trabalhar, eu tinha visto tipo 4, 5. Cara, que elenco, que filme, que atores muito bons, muito, muito bons, que fizeram e deram a vida. Dá pra ver que os caras fizeram muito bem, só que não eram conhecidos. E pra muita gente, não vale porque não é conhecido. Cara, é impressionante. Isso acontece muito, gente. O ator, às vezes, batalha a vida inteira, faz teatro, corre daqui, corre dali, mas não fica famoso. De repente, quando ele desponta na televisão e aparece, as pessoas perguntam assim: olha,
que fazia, né? Como é que surgiu? Aconteceu isso com o Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso foi famoso, fez muitas peças de teatro. Ninguém fazia o Hamlet como o Sérgio. Tinha companhia de teatro e tal. Aí chamaram o Sérgio para fazer novela na Tupi. Se não me engano, Cabana do Pai Tomás, ou não sei o que desse homem, estreia da Nívia Maria. E ele era um ator maravilhoso. E recebia cartas assim, o que você fazia antes de fazer televisão? Porque você é muito bom e tal. O cara já tinha carreira de teatro há muitos muito anos. louco né? isso, né? Chega a ser quase uma falta de respeito com o ator, você Não considerar o cara menos conhecia. porque ele não é conhecido. Não, e essa, Hoje tá e essa tentando. coisa de você não estar fazendo televisão, a pessoa acha, você não está mais trabalhando? Pô, não existe. Gente, você só está trabalhando, você está fazendo teatro, Você você tá está fazendo trabalhando cinema, mais, está né? trabalhando mais. O papo tá bom, gente, mas a gente já chegou no final. Você Chegou. acredita? Olha, é mesmo, Zeramos chegamos até, ao passamos um final, pouquinho, passamos, né? Estava muito Né? agradável. Poderíamos Foi continuar ótimo. muito mais Foi ainda, ótimo. né? Muito Ana, obrigado, tá? Adorei. Eu também. A gente querido. continua, né, nossa saga, né? Miguel. Carreira longa para você. É, meu isso aí. querido, viu? Muitos anos de vida pela frente, muita coisa boa para fazer, muito sucesso, viu? Muito trabalho bom. Isso aí, gente. Obrigado, Gerações em Off. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. Ana beijo. Rosa. Um beijo, até a Até próxima. o próximo.